Oi, pessoal! Hoje vamos fazer uma nova live de pastagens com o Rodolfo, da Suporte Rural. Vou aguardar o Rodolfo entrar, então. Na última live que a gente fez sobre pastagens, ficaram algumas perguntas para responder. A gente combinou de fazer uma nova live falando tudo sobre pastagens, né? O Rodolfo deve estar entrando aí logo menos. E aí a gente vai tirar essas dúvidas que faltaram a gente tirar do pessoal, que faltaram a gente falar. E deixar aberto também para mais perguntas, né? Se vocês quiserem ir mandando durante a live, eu vou abrir aqui as perguntas, aí vocês vão mandando e a gente vai respondendo. Vamos aguardar, então. Acho que o Rodolfo não entrou ainda. Oi, Gi. Olha só, tem gente de Punta Cana aqui, República Dominicana. Saludos, Alberto. Mirela, sobre as normas para construção equestre, né? Elas variam de acordo com cada cidade. Tem cidade que para área rural você nem precisa de aprovação nenhuma, e tem cidade que eles pedem aprovação, enfim. Então, eu recomendo que você procure realmente na prefeitura de cada cidade, enfim, na região, porque varia muito de região para região do país. Ué, gente, onde será que tá o Rodolfo? Imagina, Mirella. Gente, mandei pro Rodolfo uma mensagem, cadê ele? Ele deve estar aparecendo aqui já. Foi. Olá, Rodolfo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Diana. Boa noite, pessoal que está por aí na live. Tá? O Everton. Hoje, hein? Nossa, aqui eu tô congelando. Aqui a região minha é bem frio também, né? Mas eu curto frio. É gostoso, né? Eu prefiro também. Eu sou mais do frio do que do calor. Aqui está bem frio, mas eu prefiro um dia bem frio do que um dia bem quente. Ai, eu também. É gostoso, né? Durante o dia faz aquele A solzinho. Ana Paula está aí, né? Olha o Everton do Aras BR, Arascael. O pessoal tá entrando aí. Tá entrando aí, né? Vários conhecidos nossos já, tá? É. O Vamos Danilo. lá, Rodolfo. É, Vamos começar as perguntas, então? Já falei para o pessoal, então, que a gente vai começar fazendo algumas perguntas que faltaram. E aí eles podem ir mandando também perguntas, se o pessoal quiser
quiser ir perguntando durante a live, for surgindo dúvidas também, vão mandando aqui que a gente vai respondendo. Então, a primeira pergunta posso formar pastagem misturando espécie tipo brisanta e decubens? O Antônio que fez essa pergunta. Tá. Eu gostaria de entender o porquê que iria misturar duas espécies com características diferentes. Tá? A brisanta, ela é um capim de maior produtividade, um capim de melhor valor nutritivo para os animais. Tá? Mas, como ela produz mais, ela exige um solo um pouco melhor. A braquiária de cumbis, ela é aquele trator. Ela tolera muitos solos de baixa fertilidade. Mas, no entanto, ela tem uma menor produtividade e um menor valor nutritivo. Tá? Veja só, eu acho que é a questão de posicionar. Você tem um solo um pouco melhor, ou você vai corrigir o teu solo, o braquiarão, ele responde muito mais em produção e muito mais em valor nutritivo. Se o teu solo é fraco e você não está disposto a trabalhar a fertilidade, então coloca a braquiarinha. Eu não vejo nenhum benefício você misturar os dois, tá? Porque se você pode entrar com o braquiarão, você vai fornecer um alimento de melhor qualidade. Tá? Então a questão é melhor você posicionar qual é a tua necessidade e escolher um capim do que fazer a mistura. Do que colocar esses dois juntos. Tá. A outra pergunta era: como faço para compactar o solo depois do lance da semente? O peso do rolo do pneu é suficiente? O Lisandro fez essa pergunta. Tá. E é interessante que muitos... Olha lá, a Lourdes está aí também. Oi, Lourdes, né? Muitos têm o costume de jogar a semente a lanço e não compactar. É o que dá a menor resposta, em termos de menor germinação. Tá? O Edmar também, boa noite. A segunda possibilidade é você passar uma grade niveladora. Você incorpora a semente, você ajuda a germinação, só que como você passa a grade, tem semente que incorpora muito fundo. A melhor realmente opção é o rolo, compactar com o rolo, seja um rolo de metal ou seja um rolo de pneu. Mesmo o rolo de pneu, ele já é suficiente, porque se imagina que você tem que aprofundar a sua semente de 2 a 3 centímetros somente. O rolo de pneu faz o serviço de uma maneira perfeita. Tá? Então você ganha muito mais. O rolo de metal ou os dois funcionam igual? O rolo de metal existe para você comprar o rolo de metal ou, em último caso, passar uma grade niveladora, a gente fala com ela fechada, destravada, né? É melhor do que nada. Tá? Mas o rolo mesmo de pneu é a melhor situação passar o rolo. A germinação vai ser muito mais alta. Tá. Maravilha. E aí, eu ia perguntar para você, quais são os maiores erros ou os erros mais comuns que você costuma ver por aí, hein, Rodolfo? Tá. Quando a gente vai dar palestra sobre formação de pastagem ou recuperação, eu sempre gosto de começar da seguinte maneira. Antes de a gente começar sobre formar pasto, reformar pasto, vamos falar como estragar pasto. Tá? Que são os erros mais comuns. Por que um pasto se degrada? Né? Porque seja pasto para equinos, né? Seja as gramas bermudas, seja braquiária, seja os pânicos. Né? O que leva um pasto a se acabar? E aí que são os dois maiores erros que eu vejo. Você não corrigiu a fertilidade do solo. Tá? O solo ele está com uma fertilidade muito baixa e não está fornecendo o nutriente que a planta precisa. A planta é um ser vivo que precisa comer. Tá? Se a planta passa deficiência em nutriente, ela diminui muito o potencial de rebrota e ela chega com o tempo, ela se degrada. O segundo motivo de você degradar um pasto... Bom, então o primeiro erro que eu vejo em pasto, o pessoal acha que capim vive só de ar. Não, ele vive de comida, ele precisa de nutriente. Se você não der nutriente, ele não cresce, ele morre. Tá?
Tá. Então, as pessoas acham que porque é pasto não precisa cuidar da terra. O segundo grande erro, e que eu vejo que é um dos motivos que degrada pasto, é quando você abusa do coitado do pasto. O que significa você abusar do coitado do pasto? É você colocar mais animais do que pasto, do que o pasto suporta. Tá? É importante você entender que cada tipo de pasto tem uma altura de manejo. E você tem que respeitar isso aí. Né? Por exemplo, se você for trabalhar com os pastos de cavalo, com as gramas bermudas, você tem que colocar os animais entre 20 e 30 centímetros e retirar entre 7 e 10. Se você abaixar mais do que isso, você já está errando, esse pasto vai sofrer e vai se acabar. As braquiárias, em média, você coloca os animais com 40 e tira com 20. Se você respeitar e tirar os animais com 20, você vai estar preservando o seu pasto. Os pânicos, né, a Mombasa, Tanzânia e tudo, você coloca em torno de 80 centímetros e tira com 35, 40. Então, os dois grandes erros é achar que eu não preciso cuidar do solo de um pasto e trabalhar errado com ele. Né? É o que a gente vê e é o que faz o pasto se acabar. Né? Aí o pasto se acaba, é bom, porque daí chama o Rodolfo para recuperar o pasto. Né? Então, pessoal, ó, não pode colocar muito cavalo no pasto. É, tem que dar comida, né? Tem que alimentar, não deixar o pasto passar fome. Ele precisa dos nutrientes e respeitar as alturas, né? Que cada tipo tem uma altura diferente, como você falou aí. E quais são os sinais de degradação de uma pastagem? Os sinais de degradação de uma pastagem, basicamente, existem dois sinais de degradação. Tá? Bom, um deles é óbvio, eu coloco os animais, o pasto já não volta mais. Mas um deles é quando começa a aparecer muita planta daninha. Tá? Porque é interessante, o que faz com que apareça a planta daninha? O pasto ele começa a crescer pouco, ele começa a criar espaço entre eles. No criar esses espaços, a luz do sol atinge o solo. E a luz do sol atingindo o solo, ela provoca um estímulo para germinar as sementes de plantas daninhas. Aí começa a nascer a guanchuma, começa a nascer outras coisas, a batatais, né? Então, um dos sinais de degradação é que está começando a aparecer muita planta invasora, planta daninha. E outro sinal que você vê que o pasto ele não está denso, não está fechado. Em pasto de Tifton, por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes, olha, você olha o pasto, você não pode enxergar solo. Tá? Se você está enxergando fresta e enxergando o solo, é porque o teu pasto já está nos primeiros sinais de degradação. Tá. E quando você tem essas plantas daninhas aí, é fácil você identificar? É fácil você visualizar? Como é que é, Rodolfo? Assim, veja só, por exemplo, nas gramas bermudas aí, né, o grande problema para muitos é a braquiária. Né, que eu falo que a braquiária, ah, a braquiária, ela não é mais problema. Você tem controle com um herbicida, que o herbicida só mata a braquiária ou não. Aí você tem as de folha larga, como a guanchuma, a serralha, tal, né? Então, o que você precisa fazer? Definir o tipo de planta daninha e, definindo o tipo de planta daninha, você vai definir quais herbicidas são recomendados, né? Para você dar o tiro certo. Eu vou recomendar esse herbicida que mata a planta daninha e preserva o pasto. Maravilha. O que é pastejo rotacionado, Rodolfo? Tem muita gente aqui que sabe, mas tem muita gente que não sabe, que ainda está começando, né, a ter aí a sua criação, né? Então, o que é? Quando ele é melhor que o pastejo contínuo? Ele pode ser feito em qualquer lugar do território nacional? Olha, o Fernando está perguntando se batatais não serve para cavalo. Serve, a questão do problema, só cortando um pouquinho, o problema do batatais, Fernando, é que a produtividade é muito baixa, é extremamente baixa. Tá? Mas existe pasto que são originários do batatais que tem produção melhor. Tá? O batatais, o cavalo come e tudo, mas a produtividade é muito baixa. Vamos lá, a respeito de rotacionado, a gente tinha que fazer uma live só sobre rotacionado.
tá? Porque é um assunto mais complexo. Mas eu quero falar o seguinte, se eu tenho uma lotação muito baixa, eu posso trabalhar com um sistema de pasto contínuo. A questão é que quanto mais eu quero aumentar a minha lotação, tá? Quanto mais eu quero aumentar a minha lotação, eu preciso aproveitar mais o pasto. E aí eu vou dividindo em piquetes e não deixo o animal o tempo todo no piquete. Eu coloco o animal no piquete para ele entrar na altura correta e sair na altura correta. Quando eu falo de altura, por exemplo, de entrada do pânico com 80 centímetros e sair com 35, 40, essa é a altura onde ele tem o maior pico de crescimento, tá? E onde tem alto valor nutritivo. Rotacionado é o dividir em módulos, um pasto grande eu divido em vários piquetes, e eu vou respeitando essa altura de entrada e de saída. Eu ganho eficiência. Outra coisa que é importante no pasto rotacionado, se ele está num pasto contínuo, imagine que o cavalo, por exemplo, ou o boi, ou o ovino, tá? Ele come um capim, tá? E ele está naquele pasto. E do lado tem um capim, vamos colocar 2 toceiras de capim da mesma idade. Essa aqui foi pastoreada, tá? Aí o animal saiu pastorear por lá, andar por outro lado, e passaram, por exemplo, 5, 7 dias. O que acontece? Esse pasto, né, essa moita que o animal não pastoreou, ela já está velha. E eu tenho do lado uma brotinha nova. O que acontece? O animal, quando ele volta naquela área do pasto, ele vai pegar a brotinha nova e vai deixar essa toceira velha. Ele vai andar por lá, olha, ele vai pegar essa brotinha e vai deixar a toceira velha. Ou seja, eu tenho um pasto mais irregular. Tá? Quando eu faço rotacionado e eu coloco muitos animais numa área pequena, os animais têm que comer tudo e eu tiro a oportunidade do animal fazer o pastejo seletivo. Ele tem que comer tudo que está lá. Eu ganho eficiência no pastejo. Isso é para ter uma ideia, um primeiro flash do que é o pasto rotacionado. Tá, então funciona bem, né? Você tem mais Funciona bem é quando eu preciso aumentar a minha capacidade de lotação. Tá? Se eu vou trabalhar com lotação baixa, não faz diferença, mas se eu quero aumentar a capacidade de lotação, aí eu preciso trabalhar com o rotacionado. E quanto maior a capacidade de lotação, precisa ser um rotacionado mais intensivo. Tá, maravilha, então. Teve uma pessoa aqui que perguntou quantos cavalos por hectare? Quantos cavalos por hectare? Vamos pensar um cavalo adulto, tá? Vamos pensar num cavalo adulto aí, média 450 quilos. Eu posso, em termos de produção de pasto, chegar até 10 por hectare. Só que quando eu coloco 10 animais por hectare, e para chegar em 10 animais por hectare eu preciso fazer um pasto rotacionado, que eu preciso fazer piquetes pequenos, eu vou ter muitos animais juntos. Tá? E cavalo não gosta disso, cavalo gosta de espaço. Uhum. Embora eu tenha... Exatamente. Embora eu tenha um potencial de chegar em 10 animais por hectare, na prática, em aras, eu não gosto de passar de 4 animais por hectare. Tá? Não pelo potencial de produção de comida, mas pela quantidade de animais num piquete pequeno. Porque eu já preciso fazer rotacionado, e quando eu faço rotacionado, eu vou trabalhar com diversos piquetes pequenos. Tá? Então, em termos práticos, eu gosto de trabalhar com uma lotação máxima de 4 animais por hectare, pensando no animal, não na produção do pasto. Tá, perfeito. Respondeu super bem. Ó, Bruno perguntou, a funcionalidade do cavalo de corrida ou de passeio influencia na escolha da passagem? Vai ser um cavalo de lazer ou se vai ser um cavalo de esporte, né, de repente? Não, não influencia. Tá? Eu preciso ter capins de boa qualidade. Se eu tiver capins de boa qualidade, mesmo o animal de passeio de final de semana, ele vai ser beneficiado. Tá? Agora, o que acontece é que, no caso de muitas fazendas de pecuária,
tá? Onde eles têm os animais para manejo, às vezes coloca até na braquiária medícula, tá? Porque são animais, se vão colocar aqui, muitos trabalham de qualquer jeito, né? E todos sabem que a braquiária medícula pode dar o problema da cara inchada, né? Mas se eu for pensar o cavalo e ter o cuidado com o cavalo, eu vou escolher pasto de boa qualidade e assim, eu posso colocar no Tifton um animal que vai trabalhar com laço, um animal de corrida, 3 tambores, ou um animal de marchador de passeio, tá? Se eu coloco um pasto de qualidade, ele aceita todas as modalidades de cavalo. Tá, maravilha. O pessoal do Dona Preta Ranch perguntou: podemos fazer o controle de plantas daninhas no Tifton em qualquer estação do ano? Ah, isso é uma pergunta muito boa. Eu já coloquei isso no meu Instagram. Inclusive, vou estar postando, vou estar adiantando aqui que vou estar postando esses dias. A grande parte do controle é feito pela mistura de 2 herbicidas, tá? O MSMA, que é o Oncosar, Volcane, Daconate, essas coisas, né? Produtos à base de MSMA. Esses produtos eles não fazem efeito abaixo de 21 graus. Tá? Então, se na região sul-sudeste, aqui nas temperaturas baixas, se eu aplicar esse produto abaixo de 21 graus, ele não faz efeito. Eu perdi tempo, perdi dinheiro. E não é exatamente que abaixo de 21 graus não faz, acima de 21 graus faz. Na realidade, o MSMA ele precisa de calor e luminosidade. Quanto maior a temperatura, maior é a eficiência. Tá, mas vamos pensar o pessoal, o Dona Preta, que está lá em Minas, né? O Dona Preta lá em Minas, uma região quente. Tá. Mas, por exemplo, o Diuron, que é um herbicida que ele vai controlar a semente no solo, se o solo estiver seco, ele não faz efeito nenhum. Eu joguei o produto. Tá? Então, eu tenho dois produtos, um para matar a folha, que é o MSMA, que a minha preocupação é a temperatura. O outro produto, que é o Diuron, que é para controlar a semente, solo seco, ele não faz efeito nenhum. Eu perco o produto. Tá? Então, são essas duas observações aí na estação seca aí. Tá? Por exemplo, se eu estiver numa região quente, lá no norte de Minas, se eu estiver lá na Bahia, tá? Uma região seca mais quente, se eu irrigar, perfeito. Eu vou ter calor para o MSMA e eu vou ter umidade no solo para o Diuron. São esses os cuidados. Tá certo. O Fábio perguntou: como saber se vale a pena recuperar a pastagem ou se é necessário replantar? Tá. Aí você tem que ter alguns critérios, por exemplo. Tá? E é importante definir também que tipo de pasto, né? Porque um critério é para as bermudas, um critério para braquiária e um critério para os pânicos. Eu falo o seguinte: eu só não consigo recuperar um pasto se eu tenho uma infestação muito alta de plantas daninhas problemáticas. O que são plantas daninhas problemáticas? O que é aquilo que eu chamo? São plantas daninhas que eu não tenho um controle específico. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma infestação alta de grama, a estrela roxa africana, misturado com o Tifton. O cavalo não vai comer estrela roxa africana, com pouquíssimas exceções. Eu não tenho um herbicida específico que mata a estrela roxa africana e não mata o Tifton 85. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma extensão muito grande de grama batatais, eu também não tenho um produto específico para grama batatais. Ou grama seda. São os problemas que eu tenho encontrado em áreas. Se eu tenho infestação alta desses tipos de capim, pro Tifton, aí eu preciso recuperar. Tá? Agora, braquiária. Não, braquiária a gente já recuperou a área que tinha 80% de braquiária. O Tifton tinha sumido e a gente conseguiu recuperar. Por quê? Porque existem herbicidas específicos que matam um e não matam outro. Então, é muito essa questão aí de que tipo de planta. E outra coisa, o quanto do capim sumiu. Se eu perdi, se a minha área só tem 20% dela fechada,
Não é que ela está misturada com o mato. Se eu só tenho um capãozinho, uma área, uma mancha de 20%, por exemplo, de tifo, bom, aí vale a pena fazer o resto. Tá? Mas, geralmente, a gente consegue recuperar. É você fazendo o controle do mato e dando comida para ele, fazendo a adubação aí correta, você recupera um pasto. Tá. A Marcela perguntou o que vale mais a pena plantar, o Tifton 86, que é muda, ou Terra Verde, que é semente? Tá. Até a gente falou outro dia. 85, ela falou 86. É o Tifton 85. Tá, olha, eu não tenho experiência com terra verde. Eu já conversei com pessoas que falam que eles estão satisfeitas com o terra verde. Tá? Agora, o preço da semente também é bem caro. Tá? Então, fala, poxa, eu estou livre de comprar muda, estou livre do trabalho, mas a semente é muito cara também. Tá? Eu estou acompanhando alguns plantios de terra verde para eu saber na prática o quanto ela produz em relação ao Tifton. Tá? Talvez seja interessante o terra verde, por exemplo, uma pessoa estava querendo plantar a Tifton 85 no norte do Pará e não tinha nenhum produtor de muda a muitos quilômetros. Aí eu mandar a muda de São Paulo para lá, ou do Espírito Santo, que tem um produtor, um viveiro adequado, talvez vai encarecer muito essa muda, né? Porque eu não posso colocar no caminhão e levar 5 dias. Talvez aí caia bem o terra verde. Como eu não tenho experiência própria, eu nunca acompanhei uma área, para mim fica difícil falar assim, vale a pena plantar o terra verde em relação ao Tifton. Tá. Só quero falar que faça a conta, porque a semente também não é barata. Tá. Maravilha. O Fábio falou aqui que seria para bermudas. Qual que foi a pergunta do Fábio? A respeito das plantas daninhas. Né? Por isso que eu falei da braquiária. O problema na braquiária não teria problema, mas teria problema no batatais, na grama seda e na estrela roxa africana. Esses são plantas daninhas problemáticas. E a Neiva falou, tenho 6 piquetes de 1 hectare cada, consigo trabalhar com que quantidade de bois no sistema rotacionado com média de 350 a 400 quilos? Tá, vamos lá. Tá. Que tipo de capim que é? Ela falou? Tifton. Tifton. Tá. Você consegue, no verão, trabalhar com 6, 8 cabeças por hectare. Tá? Mas para você trabalhar com 8 cabeças por hectare, eu recomendaria você dividir isso em pelo menos em 12 piquetes. Por quê? Quanto mais eu quero exigir do capim, quanto maior produtividade eu quero ganhar, eu preciso de ter um sistema rotacionado mais intensivo. Tá? Com 6 piquetes, talvez você consiga aí em torno de 4, 5 animais de 450 quilos, então um pouco mais do que ela colocou aí, tá? Para eu trabalhar com lotações maiores, eu preciso trabalhar com um sistema rotacionado mais intensivo. Então, em vez de 6 piquetes, os mesmos 6 dividir em 12. Tá? Fazer um rotacionado mais... Aí eu consigo trabalhar no verão a 8 unidades animais, com animal de 450 quilos por hectare. Maravilha. O pessoal perguntou aqui do capim vaqueiro. Eu acho que teve essa pergunta também na última live, né, Adolfo? O capim vaqueiro é um capim que eu não tive boa experiência, assim, com clientes. Tá? Um que ele produz cerca de 30% a menos em relação ao Tifton, né? Então você já sai perdendo de cara. Outro, o capim vaqueiro, ele não é um sínodon. Tá? Ele é um outro gênero. Então, você tem dificuldade de controlar a braquiária, porque ele sofre demais com os herbicidas que se faz o controle da braquiária no Tifton. Tá? Então, poxa, você tem uma produção menor, uma produtividade menor, você fica super limitado em controle de plantas daninhas.
Tá? Pelo contrário, clientes meus que tinham arrancaram depois todos os clientes que plantaram o vaqueiro, com o tempo arrancaram e colocaram o Tifton. Tá. Então não Foi é uma das diferente do Terra preferidas. Verde, que ele é um sínodo, né? Os Hum, Terra Verde eu falo que eu não tenho experiência, mas eu sei que ele é um sínodo. Né? tá. É, o Bruno perguntou: consórcio de pastagens é viável? Como que é? Consórcio de pastagens é viável? O consórcio de pastagem, ele é interessante em fazendas de pecuária de alta, fazendas grandes, tá? Aí é interessante você trabalhar, por exemplo, com uma leguminosa, tá? Junto com o capim. Mas eu não conheço, nesse todo esse tempo, um sistema de pastagem consorciado duradouro. Geralmente dura 3, 4 anos. Geralmente o capim suplanta a leguminosa. Tá? Mas seria interessante para áreas extensivas onde eu praticamente não vou adubar, então eu vou depender da fixação do nitrogênio pela leguminosa. Em áreas intensivas, tá? Aí eu acho muito mais proveitoso, mais eficiente trabalhar com adubação, você tem muito mais controle e você está exigindo muito do capim. Mas para grandes fazendas de pecuária no centro-oeste é interessante. Mas vai chegar uma hora que geralmente o capim vai tomar conta da leguminosa. Tá. O Jader perguntou aqui como ele consegue identificar a variedade do Tifton. Olha, isso está aí uma coisa muito difícil. Tá? É uma coisa que tem hora que eu tenho dificuldade. Eu já levei para o pessoal, lá o pessoal da Exalc, tem coisas que eles não conseguiram identificar. Eu já levei para o Instituto Zootecnia algumas coisas, eles não conseguiram identificar. Tá? Quando está com flor é mais fácil. Tá? A grama estrela roxa africana, além dela ser um talo grossa, você vê em volta da gema, você vê ela meio avermelhada. Tá? O Tifton, tem muitos Tifton produz uma inflorescência um tanto quanto avermelhada. Tá? Mas, porém, um talo um pouquinho mais grosso. O Giges é um talo muito fino, o talo dele, e a flor é bem branca. Tá? E o Costo Cross, que eu acho difícil de você identificar em relação ao Giges, porque ele é um talo também mais fino e a flor é branca. Tá? Então, isso, se está com florada é mais fácil, mas se está no início da brotação, realmente é difícil. Tá? O Aras do Drosa perguntou sobre fazer a cobertura dos piquetes com serragem, se é indicado ou não, com cama das baias. Eu sou muito a favor, a gente falou isso aí, eu já postei uma coisa no meu Instagram, tá? A serragem das baias geralmente é um problema para o Aras e eu acho uma grande solução, eu acho um grande benefício. Porque você está adicionando matéria orgânica, você está adicionando os próprios nutrientes, ureia, tudo, né? Que o pessoal tem algumas manias. Primeira coisa, acha que vai transmitir vermes. Mas aquilo que eu falei lá quando eu postei, você está tirando as baias do teu aras. Se os teus cavalos que estão nas baias têm um bom controle de vermes, você não vai levar verme para o pasto. Tá? O que você não pode é fazer montes grandes no pasto que você afoga realmente o capim. Se você fazer camadas finas, eu não só acho bom, eu acho excelente, eu acho que todo aro deveria fazer isso. Tá? O que eu recomendo, sendo possível, é você ter aquela carreta de distribuição de composto orgânico, que é praticamente a mesma calcaradeira de esteira, mas com uma esteira mais larga. Porque com aquilo você consegue jogar camadas muito, muito finas no solo e aí você não atrapalha a rebrota do capim, mas você está agregando matéria orgânica, está agregando nutrientes. Legal, maravilha. Rodolfo, o Marcelinho perguntou: aruana ou
Tamani. Eu nunca sei falar o nome desse para Tamanho. cavalo. Ah, os dois são pânicos, os dois são. Então, o pânico máximo é a mesma espécie. Aí tem o cultivar Aruana, que ela foi lançado pelo Instituto de Zootecnia, e o Tamani, que é lançado pela Embrapa. Para mim, praticamente os dois são equivalentes. Tá? Os dois, assim, são equivalentes, porque os dois são um pânico mais baixo. Tá? Eu já trabalhei com os dois, não sei, talvez trabalhe com os dois ou o Tamani, né? Porque eles se equivalem. Vamos imaginar que são carros do mesmo padrão lançados por fábricas diferentes. Né? Um é o Instituto de Zootecnia e outro é o Tamani. Tá, Tá? bem Então, semelhante. eu acho que o Tamani ele tem uma vantagem. O Tamani ele tem uma porcentagem maior de folha em relação ao como. Isso é uma vantagem dele, de fato, em relação ao Aruana, tá? Outra coisa também do Tamani, né? Aí a gente começa a lembrar as coisas dele. Ele se dá melhor em uma região mais fria do que a Aruana. O Tamani, ele dá melhor numa região mais fria, né? Então, se você for pensar São Paulo, se for pensar Paraná aqui, aí o Tamani em relação ao Aruana. Mas os dois são pânico máximo, os dois têm um excelente valor de nutriente, tá? E os dois, para equinos, são recomendados. Também. Legal. É, Qual a melhor opção, levando em consideração a produtividade e qualidade de feno do Tifton e do Coach Cross? Tifton e de Cross. Isso. Tá. Bom, primeiro eu falo que o melhor tipo de capim é aquele que você Quero cuida saber. melhor. Essa A, foi di- curiosa, me falar bastante dos dois, né? Uhum. A diferença de produção entre eles é pequena, tá? Então, aquele que você cuida melhor, ele vai produzir mais. Em termos de valor nutritivo, também os dois são muito semelhantes. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? O Tifton, ele é um capim mais rústico, mas, no entanto, para feno, quando tem épocas de muita chuva e você não consegue enfardar, ele fica um talo muito grande. Ele fica um talo grosso. Esse talo grosso vai atrapalhar depois, inclusive, na desidratação do capim. Tá? Eu sempre recomendo fazer uma parte de Tifton e uma parte nem de Cost Cross, uma parte de Gigs. Tá? O Gigs é muito parecido com o Cost Cross, mas ele tem um ponto positivo. Tá? E também tem esse ponto negativo. O Gigs, o ponto positivo dele é que, por mais que passe a época de corte, pensando numa época de chuva que você não consegue cortar, o talo dele permanece fino. Então, você vai ter um feno bonito, um feno de qualidade. Para as regiões mais frias também, o Gigs, às vezes você chega a dar um corte a mais, porque ele cresce mais no inverno em relação ao Tifton. Tá? Então, é uma questão muito interessante. A desvantagem do Gigs é que ele floresce mais, então tem gente que acha ruim por causa disso. Tá? Tá. Mas, assim, nos projetos que eu faço de produção de feno, eu nunca aposto em um capim só. Né? Porque uns têm alguns pontos positivos e outros têm outros pontos positivos. Eu gosto de fazer uma mescla de Tifton e Gigs. Ah, legal. Tá? E se Então for a uma região resposta é fria, Tifton e o Gigs. Gigs é melhor. Oi? Então a resposta é Tifton e Gigs, não Tifton e Coach Cross. É. É... O Aras Cachoeirinha perguntou sobre adubo orgânico. Não, acho que ele não perguntou, acho que ele estava comentando alguma. Aberte, né? Alfafa. Aberte. Né? O Danilo está Aberte lá no perguntando aqui, ó. cachoeirinho. A alfafa pode ser usada como pastagem ou somente para fenação? É interessante, ontem eu estive conversando com um amigo meu da Embrapa, tá? Inclusive é amigo meu de turma da faculdade, o André, tá? Ele é da Embrapa aqui do Sudoeste, né? E até ele perguntou para mim a respeito da alfafa. E ele mesmo falou que ele sempre teve dificuldade em fazer da alfafa um pasto perene na nossa região, tá?
Então, é difícil, porque a alfafa ela precisaria de uma situação melhor de clima para ela se estabelecer melhor, tá? Então, você consegue boas produções de alfafa, você consegue fazer um feno de alfafa bom, mas ela não é resistente ao pastejo aqui no nosso clima. Tá? Então, você vai ter dificuldade em manter um pasto de alfafa. E isso, quem confirmou foi esse amigo meu lá da Embrapa São Carlos, que trabalha com pasto, que ele também, eles vêm trabalhando, até eles querem voltar a trabalhar mais em pesquisa com alfafa também. Então, Tá, maravilha. O Jader falou aqui da mombaça, eu acho que a gente falou dela na última live também, mas que ele ouviu boatos de que pode causar cólica nos animais, se é verdade. ah, nessa conversa também, lá com o meu amigo da Embrapa, né, ele trabalha com pastagem, também acho que há 30 anos como pesquisador, e essa pergunta eu inclusive fiz para ele para reforçar, porque eu falei, olha, eu conheço muito aras e aras importantes de cavalos de alto valor na Mombasa, inclusive na Tanzânia, né, e que nunca tiveram problema. Aí ele falou, Rodolfo, sinceramente, eu vi nessa experiência de 30 anos como pesquisador, eu vi casos pontuais. Ele foi bem assim, eu vi casos pontuais. Parece que no Nordeste e em outro local. Tá? Mas, Rodolfo, é casos que eu não posso nem considerar. Fora isso, não há problema. Tá? Então, se teve, tipo, 2 casos lá em algum local, parece que não foi no Nordeste, que ele conheceu durante a vida toda. Eu, nos aras que eu acompanho, e que aras que trabalham, aí pelo menos que eu acompanho há 15 anos, cavalo comendo Tanzânia, que teoricamente tem mais oxalato do que Mombaça. Tá? E não apenas Mombaça, mas todos os pânicos, né? Aí entra Azuri, aí entra o Tamani, aí entra todos os outros pânicos. Tá? Veja só, eu sempre gosto de falar, pergunte para o veterinário do Aras, porque tem algumas coisas que no meio do cavalo tem muita controvérsia, né? Sim. Tem aras e veterinários que recomendam fornecer cana para cavalo, cana triturada. Tem alguns veterinários que abominam, que falam que isso é o pecado mortal. Mas eu conheço aras e aras de renome que picam cana e dão para os animais. Aí eu conheço aras que fornecem a silagem pré-secada que é fermentada. E tem veterinários que, assim, abominam fornecer qualquer material fermentado para cavalos, né? Uhum. E então, se eu vou num aras, eu falo ali, pergunte para o teu veterinário. Eu não quero entrar nesse mérito aí, porque vai que a gente faz a recomendação do pânico, vai que o animal morre por qualquer outro motivo que eles não descobrem o que que é. O que que eles vão Então, falar? É o pânico. complicado, né? Ele falou, por exemplo, desses 2 casos que você falou, né? Como é que vai saber que foi exatamente isso que causou também, né? Não sei, enfim, é um pouco complicado mesmo, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou, né? Pergunte para o veterinário e aí o veterinário que está acostumado a lidar com os seus cavalos, cada um tem a sua filosofia, né? Vamos dizer assim, né? Enquanto tem uns que gostam, tem outros que não gostam, né? Na minha experiência dos meus clientes, eu colocaria meus animais nos pânicos. Na experiência que eu venho acompanhando aras onde os cavalos ficam só em pânico. Tá? Agora eu falo isso, eu recomendo num projeto, por iniciativa minha, dar um problema no cavalo, eu vou falar que foi o pânico. Né? Tem hora que a responsabilidade como técnico coloca a gente em algumas situações aí complicadas. Sim, é melhor realmente deixar que o veterinário decida, né? Aí vamos lá, o Bruno perguntou: qual o melhor método de controle para cigarrinha na língua de braquiária? Na língua. O melhor método de cigarrinha, se for no começo da infestação, tá? Porque a cigarrinha geralmente ela dá 3 picos de infestação ao longo da época da chuva. Tá? São gerações, né? Cada geração.
Se for no começo da infestação, vale a pena você trabalhar com controle biológico, com metarrísio. Né? Mas se já saiu do controle, eu falo assim, se você está uma infestação muito alta na segunda ou terceira geração e você vai perder teu pasto, aí você tem que entrar aí com uma aplicação de um piretroide, né? Por quê? Porque a aplicação do piretroide você tem um controle rápido, tá? Diferente do controle biológico, por exemplo, metarrísio, né? Então, se for no início, vale a pena o controle biológico. Se você tiver uma situação já meio fora de controle químico, usando piretroide. Tá ok, ó. E o Aras Cachoeirinha perguntou aqui, é um nome difícil, eu vou tentar falar. Se você conhece semente de Sinodon dactylon de Barenbrug. Se é o Sinodon dactylon, é também parte de Coscross seda. Mas não conheço, viu, Beth? A Beth lá do Cachoeirinha, né? Eu tive a alegria de formar a Aras Cachoeirinha, acho que em 90, 91, acho, né? A gente trabalhou tempo lá. E a Beth aprendeu muito bem manejo de pasto. E todas as vezes que a gente vê as postagens do Aras Cachoeirinha, eu acho que eu babo mais nos pastos do que nos cavalos que ela mostra. Mas, Beth, não conheço aí não. Gostaria até que você me passasse depois exatamente isso aí para eu estar pesquisando. Tá? Não conheço. Mas, se é um sínodo e um sinodactylon, ele deve ser um bom capim para equinos. Maravilha. O Juliano perguntou aqui, como seria o manejo do pasto de acordo com as influências do clima? Tá? Isso é uma coisa muito interessante, isso aí, principalmente para quem faz pasto sistema rotacionado, porque no sistema rotacionado você fala o seguinte, né? E eu discuti muito essa questão. O meu sistema rotacionado, o meu período de descanso é 28 dias, o meu período de pastejo é 3 dias. Tá? Então começa isso em outubro e vai até março. Período de descanso 28 dias, período de pastejo 3 dias. Para mim isso é errado. Por que errado? Porque a planta ela não tem o mesmo pico de crescimento ao longo do verão, em função, por exemplo, se você pega um veranico. Tá? Ou se você pega, por exemplo, um janeiro, que você tem... janeiro aqui para a região sul, né? Uhum. Que você tem, às vezes, você tem 15 dias de céu nublado. O capim não vai crescer. Ou ele vai crescer menos. Por mais que seja época de chuva, choveu bem, mas se você fica 15 dias nublado, vai ter menos sol, vai crescer menos o capim. Então, mais importante do que você engessar quantos dias de descanso, quantos dias de pastejo, é você trabalhar com a altura dele. Quando você está trabalhando com a altura dele, você está respeitando a fisiologia da planta. Tá? E, ora, se eu tenho variações do crescimento, mesmo ao longo do verão, tá? O que é interessante? Você não precisa fazer a mesma quantidade de adubação na parcela de outubro, de novembro, de dezembro, de janeiro. Porque talvez a mesma adubação em janeiro vai fazer sobrar capim. Tá? A adubação de outubro, talvez você tenha que colocar uma adubação um pouco mais, porque como você não tem as condições tão ótimas de clima, você precisa talvez colocar um pouco mais de adubo, né, de fertilizante nitrogenado, para ele compensar um pouco a falta de condições ótimas de clima. Então, o que eu trabalho, eu procuro sempre respeitar a fisiologia da planta e o clima. Você não pode achar que o rotacionado vai dar certinho ao longo do ano, período de descanso, período de pastejo. Respeite a altura da planta. Né? Aquela história, se for lá braquiárias, em média, entra com 40 centímetros, tira com 20. Se for as bermudas, coloca os animais com 20 e 30 centímetros, tira de 7 a 10. Se for os pânicos, coloca em média de 80, tira com 30 a 40. Aí você está respeitando a fisiologia. E talvez leve mais tempo para ela recuperar essa altura ou leve menos tempo. Se o clima está mais favorável ou menos favorável naquele período. Aí eu falo que você aprendeu a manejar pasto. Quando você chega
nesse manejo, tá? Trabalhando por altura, não por data, mas respeitando a fisiologia da planta. Aí eu falo, agora você sabe manejar pasto. Maravilha. Olha, o Aras Nossa Senhora da Glória perguntou do capim urocoa, que lá no Nordeste é mais conhecido como capim corrente, se é viável para cavalo. Tá, o urocloa, né? Isso. Tá. Ah, eu atendi uma fazenda lá no interior da Bahia que trabalhava com urocloa, tanto para pecuária quanto para equinos. Tá? Então, foi essa experiência, o pessoal mantinha os cavalos lá e os cavalos estavam muito bem. Tá? Uhum. Então, fora essa experiência aí, eu não posso falar nada, mas aonde eu vi colocando os animais, os equinos na urucoa, foram muito bem. Os animais estavam saudáveis, eles trabalhavam com esse capim há muito tempo lá com os equinos. Tá. O Aras do Drosa perguntou aqui, um piquete em bom estado, mesmo depois de 10 anos, tem necessidade de replantio? Não. Não chegou nos netos ainda, né? Nós conversamos no nosso pasto. Veja só, qualquer dia eu vou fazer uma live com uma planta, uma toceira de capim na mão. Tá? Dá pra gente falar 2 horas, porque eu falo, o pessoal nunca pegou o capim, a toceira de capim, e ficou olhando pertinho para ver como funciona. Tá? Você aprende muito se você ficar olhando de pertinho para saber como que é. Você veja que, por exemplo, uma braquiária, que é mais didática, tá? Eu não estou falando que é melhor, por mais didática, você consegue ver mais o que está acontecendo ali, mais do que o Tifton, mais do que o Mombasa. Se você olhar uma toceira da braquiária, você vê que ele tem vários pezinhos junto, o que nós chamamos de perfilho. Tá? Ou seja, uma toceira de braquiária sempre está nascendo um pezinho novo, um perfilho novo. E o perfilho velho, o pé velho, ele vai morrendo. Então, uma toceira de braquiária que você está vendo hoje não é a mesma toceira de braquiária do ano passado. O pasto está sempre se renovando. Portanto, se você cuida bem dele, principalmente naqueles 2 aspectos, se você mantém a fertilidade do solo, dá comida para ele, e se você respeita a altura dele, você vai ter um pasto por 10, 20, 30 ou mais anos, sem reforma. Né? A gente cita muito lá o pasto lá da Exalc, que hoje deve estar já com uns 40 anos sem nunca ter sido reformado. Tá? Então, por causa disso, por causa sempre está nascendo um pezinho novo e está morrendo novo. Quer dizer, o capim está se renovando constantemente. Tá Agora, joia. você tem que cuidar dele, né? Não deixar passar fome, né? Nem passar fome, nem colocar mais animais do que ele suporta. Quando você coloca mais animais do que ele suporta, o que acontece? Veja só, você simplesmente, a braquiária que eu coloquei como exemplo médio, você coloca um 40 e tira com 20, se você coloca muitos animais, mais do que a lotação, em vez de vai chegar a 20, os animais vão estar lá, vai chegar a 15, 10, 5 centímetros, e você não vai conseguir manter os 20 centímetros como mínimo, tá? Para o pasto se recompor. Então, quando falo uma superlotação para mim, eu entendo aquela quantidade de animais que vai rebaixar o pasto para altura menor do que é indicado para aquela espécie. Tá legal. E na seca sem irrigação, qual estratégia você costuma recomendar? Na seca sem irrigação? E o pessoal perguntou também, com irrigação, qual o melhor horário do Tifton para irrigar? Tá. Vamos falar sobre irrigação primeiro. Irrigação, eu falo que é o último degrau da escada, da casa ou da escada, nós falamos, acho que também, né? Não adianta você querer colocar irrigação se você não faz um bom manejo de adubação. Tá? Por quê? Porque simplesmente você colocar água, a planta não vai atingir o potencial de crescimento. Aí fala que você está gastando dinheiro à toa. Você gastou dinheiro em comprar o sistema e você está gastando dinheiro em bombeamento. Se você não coloca aquilo que a planta precisa.
tá? Eu gosto de comparar uma construção, e tá aí a nossa arquiteta, que você tem que fazer primeiro a fundação, que seria o controle do pH, correção do pH, fósforo e potássio. Tá? Aí você levanta as paredes, tá? E você levanta as paredes com adubação nitrogenada. Tá? E você tem uma resposta muito grande com a adubação nitrogenada quando ela tem um bom alicerce. E o último degrau, que seria o telhado, é a irrigação. Se não tiver nada feito embaixo dessa construção, a casa vai cair e não adianta você colocar um telhado bonito. A irrigação ela só vai responder, e principalmente pensar economicamente, porque irrigação é um processo caro, por isso você tem que, quando você vai colocar a irrigação, você tem que pensar que você vai tirar o máximo do capim, se você fez o bem o teu alicerce. Mas uma questão também, não adianta você irrigar se você está numa região fria, no inverno, onde o teu fator limitante para a planta é temperatura. Entra aquela frente fria, você vai gastar diesel, você vai gastar energia elétrica e a planta não vai responder. Tá? Então, irrigação nessa época é interessante em regiões mais quentes. A irrigação para a nossa região aqui, para São Paulo, sul de Minas, Paraná, ela é interessante para você entrar com o período da chuva até mais tarde, onde você vai abril e maio, até o momento que começa a entrar as frentes frias. Começou a entrar a frente fria, não adianta irrigar. E também a irrigação é interessante porque você começa o teu verão mais cedo. Às vezes, segunda quinzena de agosto ou setembro, quando passa o frio, você começa a irrigar, a planta responde, porque o fator limitante não vai ser frio, o fator limitante vai ser água. Tá? Então, tem esses cuidados da irrigação. E outra coisa, quem irriga tem que saber quanto de água está colocando, porque em muitos lugares que eu vou, eu falo, estão aguando o pasto, porque eles estão colocando água sem saber quantos milímetros está sendo a lâmina aplicada. Tá? E aí pode estar tanto colocando menos do que precisa e não atingindo o crescimento desejado da planta, ou colocando mais e eu estou jogando dinheiro fora. Uhum. Aí a pergunta, o que fazer quando não tem irrigação? Né? Veja só, eu tenho um fator natural que no frio e na seca o pasto não cresce. E aí eu brinco que a única oportunidade que você pode judiar do pasto é se você está num frio intenso ou numa seca intensa. Por quê? Porque o metabolismo da planta está quase parado. Tá? Então eu falo, se é uma época que você pode judiar e comer até o talo, é no frio, num frio intenso ou numa seca, porque a planta está com o metabolismo baixo. Tá? Agora, o que mais fazer? Eu não vou ter crescimento da planta. Tá? Agora, se for pensar em termos de pecuária, tá? Ora, as braquiárias, ela tem uma variação de produção ao longo do ano menor do que os pânicos. Tá? Os pânicos, a Tanzânia, a Mombasa, o Zuri, eles crescem muito no verão, tem uma produção muito maior, mas, no entanto, eles crescem muito menos no inverno na seca. Tá? E as braquiárias, ela tem essa oscilação em menor grau. Tá? Ela cresce um pouco menos no verão, mas também ela cresce mais no inverno ou na seca em relação aos pânicos. Isso pensando em termos de pecuária. Tá. E eu acho que teve uma pergunta se tinha o melhor horário para irrigar o Tifton. Tá. O melhor horário do dia. O melhor horário do dia, você tem que pensar em duas coisas. Se você estiver irrigando, por exemplo, no Nordeste, onde tem um calor muito alto, e eu tenho uma umidade relativa muito baixa, uma parte dessa água, ela nem chega a atingir o solo, ela evapora. Tá? Ora, se eu irrigo à noite, eu tenho menor perda por essa evaporação. Tá? Por causa da temperatura menor, eu aproveito mais a água. E um ponto extremamente... E um outro ponto extremamente em termos de horário de irrigação é o custo, né? Geralmente, a irrigação após, acho que às 5 horas da tarde até às 8 horas da manhã é bem mais barato o custo, né? Então, você tem que respeitar, não pensando na planta eficiente, mas no teu bolso, né? Chega a ser
desconto muito grande se você Tá, respeitar esses horários. perfeito. Rodolfo, a gente está terminando aqui, tá aparecendo para mim o reloginho, tá? Queria agradecer você de novo vir aqui, tirar mais dúvidas, as dúvidas que ficaram. Muito obrigada pela presença, obrigada para todo mundo que